abundante vida em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias hoje no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus. Hoje nós vamos dar uma pausa na nossa reflexão em João, no Evangelho de João, e nós vamos, em detrimento do nosso dia, da Páscoa, nós vamos meditar um pouquinho naquilo que as Escrituras nos falam a respeito deste dia tão especial, ou deste evento tão especial para nós os cristãos, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 27, nós vamos ler os versos de número 62 e vamos entrar no capítulo 28 e ler até o verso de número 10. Vamos meditar em duas perícopes, dois trechos aqui desse Evangelho. Capítulo de número 27, verso de número 62, e depois entrando no capítulo 28 até o verso de número 10. Vamos ler as Escrituras? Assim diz a palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite. No dia seguinte, isso é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo aquele impostor, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir. E mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Capítulo 28, verso 1. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Os guardas temeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que dirijam-se para a Galileia. Lá eles me verão. Curva a tua fronte, vamos orar ao nosso Deus por ter nos dado esta tua maravilhosa palavra. Pai, nós somos gratos. Mais uma vez, ó Deus, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor realizou em nosso favor. E aqui diante dos nossos olhos está um texto que nos traz a certeza deste teu amor incondicional.
Esse amor revelado a nós mediante o envio do teu Filho, único Filho, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o teu Filho unigênito. E então o Senhor nos trouxe esta dimensão, uma nova realidade, uma verdadeira realidade que o Senhor propôs a nós. Realidade encontrada única e exclusivamente em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, ó Cristo, por ter vindo ao nosso encontro. Por ter, ó Cristo, vindo ao nosso encontro e sofrer todas as nossas agrúrias. Sofrer em nosso lugar, levar sobre si os nossos pecados, levar sobre si as nossas iniquidades e então morrer em nosso lugar. Aquela cruz era nossa e o Senhor nos substituiu ali, morrendo a nossa morte para que então hoje pudéssemos desfrutar a tua vida, maravilhosa vida, abundante vida. Obrigado, Espírito Santo, por estas verdades serem reveladas aos discípulos, aos santos apóstolos, e eles sendo guiados, orientados pelo Senhor, a escreverem estas verdades reveladas por Ti, e hoje chegadas até nós, e então podendo os nossos olhos contemplar a verdade aqui escrita. E todas estas escritas sendo para nós uma verdade, porque assim o Senhor nos esclarece, pois assim o Senhor nos diz, pois assim o Senhor nos convence, destas verdades. Então, mais uma vez pedimos, aplica sobre nós estas verdades, ó Deus. Traz luz sobre as nossas mentes, Espírito Santo, para que possamos compreender. E então, compreendendo essas verdades, glorificar o Senhor, enquanto nos colocamos à tua disposição, para que o Senhor em nós e através de nós glorifique ao Pai e glorifique a Cristo Jesus, o Filho. Assim oramos, no nome precioso dele, de Cristo Jesus, agradecendo ao Senhor, Pai. Amém. Domingo de Páscoa, é assim que nós chamamos este domingo. Acordamos hoje pela manhã e logo veio à nossa memória tudo aquilo que as Escrituras nos afirmam a respeito daquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Estamos estudando o Evangelho de João, e no Evangelho de João nós chegamos nessa última semana que Jesus irá ser entregue aos malfeitores e então morto em nosso favor. Semana que vem daremos a continuidade neste Evangelho. E hoje nosso foco será neste capítulo de número 27, finalzinho do capítulo 27 e a introdução do capítulo de número 28. Aqui Jesus já havia sido entregue, já havia sido traído pelo seu amigo, ou aquele a quem ele chamou de amigo, Judas Iscariote. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, entregou Jesus para os líderes religiosos, que procuravam um meio de capturar Jesus, de prender Jesus e de matar Jesus. Eles conseguem fazer isso. Jesus, depois de ter passado um tempo com seus discípulos ali no Monte Getsemane e naquele jardim, tendo orado, intercedido por nós, nós vamos ver esta intercessão e esta oração intercessória de Jesus por nós lá no Evangelho de João. Depois de Jesus ter feito isso, os soldados chegaram, prenderam Jesus e conduziram para a casa de Anás, sogro de Caifás. Ali, na calada da noite, Jesus foi julgado de forma errônea, porque a lei judaica não permitia um julgamento à noite, na calada da noite. Então, aquele julgamento era passível de ser anulado, mas eles resolveram dar continuidade, mesmo infringindo as suas próprias leis. Jesus, logo de manhã, naquele dia, naquela sexta-feira, é conduzido a Pilatos. E então Pilatos, ele conduz Jesus a Herodes, Herodes devolve Jesus a Pilatos. Pilatos, conversando com Jesus, tem ali uma conversa, algumas argumentações, um interrogatório com Jesus a respeito do que é a verdade. Jesus responde a ele, e então ele, querendo livrar Jesus da morte, toda a turba, toda a multidão, ali incentivada pelos religiosos, começam a pedir a crucificação de Jesus Cristo. Assim acontece
Pilatos entrega Jesus para os líderes religiosos, os líderes religiosos então começam aquele momento de tortura do mestre. E exatamente até a meados de meio-dia, Jesus já está ali pendurado no madeiro. Jesus crucificado. Os discípulos fugiram, exceto um que ali estava aos pés da cruz, João. Estava ali junto, ao pé próximo de Maria e junto com as outras mulheres. E então o texto diz que Jesus, ele depois de ter orado, depois de ter apresentado as boas novas para o ladrão ao lado, Jesus então expira, entrega seu espírito ao Deus Pai e então morre. Às 3 horas da tarde, aproximadamente, Jesus entrega o seu espírito e ali Jesus morre. Literalmente, sua morte é verdadeira, sua morte é real. Sim, o seu corpo estava pendurado, agora o seu espírito entregue ao Pai. Naquela sexta-feira, a morte de Cristo, a morte do nosso Mestre aconteceu. Como ele sempre havia ensinado os seus discípulos, como ele sempre havia falado aos seus discípulos. Finalzinho da sexta-feira, um discípulo que João vai dizer que ele era um discípulo secreto, José de Arimateia. Nós vamos também chegar nesse texto, lá no capítulo 19 de João. José de Arimateia pede a Pilatos naquela sexta-feira. E Pilatos atende a José de Arimateia, que não era qualquer pessoa, era um homem distinto, era um homem que conhecedor tanto da lei judaica, pois ele estava infiltrado, ele era um daqueles líderes que também haviam decidido, porém ele tentou de todas as formas livrar Jesus, mas a sua palavra não foi suficiente para livrar Jesus da morte. Ele então, naquela sexta-feira, pede o corpo de Jesus. E ele vai, junto com um outro discípulo de Jesus, que lá no capítulo 3 de João nós aprendemos, chamado Nicodemos. Eles estão ali num sepulcro, que era do próprio José de Arimateia. Este José, que morava naquela cidade chamada Arimateia, por isso José de Arimateia, 30 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Ele pediu para cavar-se um sepulcro em uma pedra próximo ali do local onde eram crucificadas as pessoas. Ele já tinha preparado tudo aquilo. Ele já tinha pedido para cavar. Não um sepulcro para você, porque se ele não morava em Jerusalém, não era comum alguém comprar um sepulcro na cidade que não era dele. Ele certamente tinha o seu sepulcro na sua cidade em Arimateia. Ele comprou aquele sepulcro, um sepulcro novo, exatamente para ali depositar o corpo de Jesus. Chegando sábado logo de manhã, a gente entra no nosso texto, que é exatamente o dia seguinte depois da crucificação de Cristo. O sábado que era o dia de descanso, o sábado que era o sábado onde todos os judeus deveriam descansar, e Jesus, como alguém que cumpre todas as regras e todas as leis, está descansando, até na sua morte, ele cumprindo a lei, cabalmente, descansando. Já os religiosos, esses religiosos não. No dia seguinte, o texto diz que estes religiosos, os líderes dos sacerdotes e os fariseus, dirigiram-se a Pilatos. Da mesma forma que um dia anterior, José de Arimateia se dirigiu a Pilatos pedindo algo, os líderes religiosos também pedem algo a Pilatos. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje à noite. Nós vamos ver exatamente uma esperança que ela pode ser aumentada, ou então um desânimo que ele pode ser alimentado. Uma esperança que pode ser alimentada, ou desânimo que podem ser alimentados. Aqui diante de nós, temos essas duas passagens, que possuem algo em comum. E qual é o algo em comum que nós temos nessas duas passagens? A ressurreição de Jesus. Em uma passagem, pessoas estão temendo a ressurreição de Jesus. Lembraram-se da ressurreição, mas lembraram com temor. Na outra passagem, no início do capítulo 28, também temos a ressurreição de Jesus. Porém, algo esquecido pelos discípulos de Jesus. E este algo esquecido causa temor, desesperança e desânimo no coração destes discípulos.
Meu objetivo hoje é apresentar 3 verdades nesses textos. Primeiro, o evento lembrado, porém distorcido e esquecido. Segundo, o evento esquecido minando as esperanças dos discípulos. E terceiro, o evento relembrado, experimentado e anunciado. Olhando nessa primeira passagem que nós vemos no capítulo 27, verso 62 ao verso de número 66, vemos aqui talvez, Samuel que gosta muito de jogar xadrez, vemos aqui talvez algo parecido como um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, eu tentei aprender, não consegui, não sei muito, preciso sentar com o Samuel para aprender um pouco mais, mas eu sei que este jogo de xadrez vence quem tem a melhor estratégia, vence quem sabe movimentar bem as peças, vence aquele que tem gravado na mente as coisas e consegue antecipar a jogada daquele que é o seu opositor. E nós estamos diante de uma situação parecida. Aqui os opositores de Jesus estão pensando, precisamos antecipar a nossa jogada. Nós precisamos antever qual é a jogada dos discípulos e nós vamos então antecipar essas jogadas dos discípulos e dar um checkmate neles. O que é que eles estavam pensando? Eles lembraram, não sabemos como eles lembraram, não sabemos se foi Judas quem disse a eles, não sabemos se eles lembraram realmente, porque Jesus sempre dizia aos seus discípulos e também ao povo que ele deveria ser entregue aos malfeitores. Você vai encontrar no livro de Mateus mesmo, no Evangelho de Marcos, Lucas e também João, várias vezes Jesus afirmando que ele deveria ser entregue aos homens pecadores e então ser morto, e ao terceiro dia ele levantaria dos mortos. Ele mesmo disse isso, ele mesmo falou lá em João capítulo 2, que quando ele estava diante do templo, ele falou que aquele templo não sobraria pedra sobre pedra. Ele mesmo falou diante das pessoas que o templo, ou seja, o seu corpo seria destruído, mas em 3 dias ele novamente reedificaria, fazendo alusão à sua ressurreição. Estes homens, estes líderes aqui, eles se lembraram disso. E então, pensando em antecipar a jogada, eles resolvem mexer as suas peças do tabuleiro. Eles resolvem, então, após a crucificação e a morte de Jesus, eles resolvem chegar até Pilatos e pedir a Pilatos para que ele pudesse auxiliá-los neste impasse. Eles pedem a Pilatos: Pilatos, há um boato aí, que esse homem que acabou de ser crucificado um dia anterior, há boatos de que ele ressuscitará. Porém, nós não cremos, pois os religiosos aqui, eles eram saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Já os fariseus criam, e esse era um impasse entre fariseus e saduceus. Um cria na ressurreição dos mortos, outro não cria na ressurreição dos mortos. Agora é interessante que eles aqui estão unidos. Eles se unem, mesmo tendo as suas divergências teológicas. Eles se unem para um bem comum. E o bem comum é: vamos silenciar Cristo, e agora nós precisamos silenciar também os seus discípulos. Pilatos, ajude-nos. Precisamos da sua autorização para montarmos guardas ali. E nós precisamos não apenas de guardas do templo, mas nós queremos guardas também romanos. Pois guardas do templo são, sim, treinados para algumas ocasiões, mas não para a guerra, não para um embate. Agora, os guardas romanos é diferente. Os guardas romanos são treinados para a guerra, são guerreiros. E então nós precisamos da sua ajuda, Pilatos. E o texto diz que Pilatos ouve. Pilatos ouve. Todavia, aqueles sacerdotes e fariseus que lembraram daquela fala de Jesus, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, traz uma lembrança a eles. E eles esqueceram de algo importante que eles deveriam observar. O dia que eles estão conversando com um romano, pois não era comum você ir até um romano ou uma pessoa que eles consideravam como pagãos, como ímpios. Era incomum um sacerdote ir até um local que eles chamavam de impuro ou reconheciam como um lugar impuro num sábado. Eles não podiam fazer isso. Eles violam a sua própria lei. Mas não a lei que eles inventaram.
Eles violam uma lei dada pelo próprio Deus, o quarto mandamento, que eles não poderiam, eles deveriam descansar no sábado. Eles não deveriam fazer outra coisa senão descansar e aguardar o sábado. E eles não fazem isso. Eles, preocupados com aquela lembrança, uma lembrança que era capaz de causar desconforto e temor neles, uma lembrança que colocaria toda a estrutura religiosa deles, os religiosos, água abaixo. Uma lembrança que levou os religiosos a transgredir essa lei divina, a guarda do sábado. Veja, aqui nós estamos diante de religiosos que estão unidos, têm as suas desavenças teológicas, mas estão reunidos, infringindo uma lei dada por Deus, não é uma regra deles, mas uma lei dada por Deus, para tentar mexer no tabuleiro as suas peças e antecipar, talvez, alguma coisa que os discípulos pudessem fazer. Porém, eles não pensaram direito. Veja, os discípulos, um dia anterior, não ficaram com Jesus. A maioria fugiram de medo. Agora, veja, se era possível esses discípulos medrosos tentarem alguma coisa, tentarem roubar o corpo de Cristo. Impossível, mas eles mesmo assim ficaram com medo. Todos eles agora reunidos. Agora veja, não apenas os religiosos, mas todos os poderes aqui reunidos, bem como todos os recursos disponíveis a eles, eles estavam usando para evitar algo que seria inevitável. Fariseus, saduceus e o governador se unem. Eles buscando recursos, todos os recursos disponíveis a eles, para tentar evitar algo que seria inevitável. Sacerdotes e fariseus se unem. Também não gostavam do governador Pilatos, mas por um bem comum se unem a Pilatos. Agora, essas forças unidas tentam barrar algo que Jesus disse que iria acontecer. Forças humanas, forças demoníacas se unem, forças religiosas e governamentais se unem para evitar o inevitável. Agora, interessante é que há uma verdade aos nossos olhos aqui nesse texto, do verso 62 ao verso 68. É que a verdade diante dos nossos olhos é que tudo aquilo que eles estavam tentando fazer era incapaz. Eles estavam tentando realizar algo que seria inevitável, incapaz de ser feito, de ser realizado. A verdade dos olhos, que eles estavam com os olhos fechados para a verdade de tudo aquilo que Jesus tinha feito, realizado, eles estavam com medo. E então tentaram se precaver em fazer algo para evitar aquilo que, de fato, nós sabemos que aconteceu. Agora, uma verdade aterrorizante destes inimigos da cruz de Cristo. Há uma verdade aqui, a nós. É que mesmo eles se unindo para eles lutarem contra aquele plano de Deus, que já estava decretado antes de todas as coisas existirem, eles estavam se unindo para tentar barrar Deus de levar a cabo, de dar continuidade no seu glorioso plano. Vejam, homens aqui, homens falíveis, homens impotentes, tentando barrar Deus de levar a cabo o seu plano. Uma verdade a nós aqui é que, mesmo quando os inimigos da cruz se unem para que o plano de Deus não seja levado adiante, são frustrados. Estes planos deles são frustrados. As maquinações humanas, as maquinações infernais, nunca foram e nunca serão suficientes diante de um Deus soberano. Essa é a verdade inevitável.
A verdade inevitável é que o plano de Deus, ele está em franco crescimento e em franco andamento. Nenhum homem, nenhum ser, nenhuma criatura será capaz de barrar este plano de ser levado adiante. Estes homens não pensaram que eles estavam lutando contra Deus. Se você olhar para o livro de Atos, você vai ver um homem chamado Gamaliel. Quando os discípulos estavam pregando, estavam anunciando, e então este mesmo pessoal se reúne para decidir o que fazer com aquela religião que eles chamavam de seita, que estavam em franco crescimento. Então Gamaliel diz assim: olha, apareceu aí um Judas, apareceu aí um Teudas, e começou a levar pessoas, mas isso não levou adiante, então esperemos. Porque se for de homem isso que eles estão fazendo, isso não vai dar em nada. Agora, se for Deus, então tomemos cuidado para não estarmos lutando contra Deus. Estes homens aqui estão lutando contra o próprio Deus. Mas é interessante que nesses versos, eles lembram, eles conseguem lembrar. Eles lembram daquilo que Jesus disse: ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Porém, eles lembraram disso com temor. Eles lembraram disso com medo. E tendo medo desta lembrança, eles resolveram dar um passo adiante para então encurralar os discípulos e não permitir com que os discípulos inventem qualquer coisa. Todavia, porém, eles não sabiam que o oponente deles não eram os discípulos. Eles não sabiam que o oponente deles era o próprio Deus. Não iria adiantar eles pensarem em mexer nas suas peças, não iria adiantar eles maquinar, fazer planos, aí pensando que estavam à frente dos discípulos, porque o inimigo deles não era Deus, ou seja, aqueles que estavam contra o plano deles, não era os discípulos, era o próprio Deus. Jamais pegariam Deus no contrapé, jamais pegariam Deus de surpresa. Eles esqueceram disso. Porém, o verso 28, nós vemos também os discípulos, já agora no domingo, passando-se o sábado, depois de os líderes religiosos montarem a guarda, selarem inclusive o sepulcro, e agora no domingo, amanhece, e as mulheres vão até o sepulcro para fazer aquilo que elas pensaram e planejaram em fazer. Vimos no verso de número 62 a 66 a lembrança, mas não a lembrança que trazia esperança, uma lembrança que trazia terror aos religiosos. Agora, do verso de número 1 em diante, nós vemos aqui o esquecimento de algo que deveria ser lembrado. Os líderes religiosos lembraram, mas os discípulos não se lembraram. E do que eles não se lembraram? Exatamente daquilo que os religiosos se lembraram e estavam com medo de acontecer. Os discípulos foram incapazes de trazer à memória aquilo que poderia trazer a esperança, a alegria ao coração deles. O evento esquecido. E quando esse evento foi esquecido, por esse evento ter sido esquecido, estava minando as esperanças destes discípulos. Todo o evento da crucificação de Jesus é marcado por um sentimento de tristeza dos discípulos. Veja, se você olhar tudo, depois que Jesus é preso, Jesus sofre, Jesus é pendurado no madeiro, Jesus morre, abate-se o coração dos discípulos e uma tristeza se instala ali. Sim, eles estavam tristes. Sim, eles tinham razões de estarem tristes, porque o seu mestre foi preso, o seu mestre foi açoitado, o seu mestre foi pendurado no madeiro, o seu mestre morreu. Estava diante dos seus olhos uma realidade. Uma realidade. Veja, os discípulos fugiram. Pedro negou a Cristo. João esqueceu Jesus na cruz. Foi embora. Se não fosse José da Arimateia ter lembrado e pedido o corpo, Jesus ia estar lá. João esqueceu Jesus na cruz. Juntamente com algumas mulheres, Maria da Madalena e outras mulheres,
que foram testemunhas, mas elas duas, Maria Madalena e uma outra Maria, também viram José da Arimateia levar Jesus para o sepulcro. Era real, Jesus estava morto. Uma realidade diante dos olhos dos discípulos. Trazendo a você e a mim uma verdade. É inevitável, sim, que experimentemos realidades tristes. É inevitável. É inevitável que experimentemos no viver cristão realidades dolorosas. Em nossa caminhada neste mundo, é inevitável que enfrentemos isso, assim como estes discípulos enfrentaram. Todavia, como enfrentá-los? Como enfrentar esses desafios? Como enfrentar essas realidades tristes e dolorosas sem perder a esperança? Como enfrentá-los e mesmo assim continuar cheios de alegria? Verso de número 1 do capítulo 28 vai nos revelar como enfrentar estes desafios e estes momentos de tristezas e dores. Primeiro, como enfrentar isso? Lembrando-se de uma realidade maior do que a realidade presente apresentada aos nossos olhos. Como assim? Existe uma realidade maior do que essa, do que aquelas realidades que nós enxergamos com os nossos olhos? Sim, as Escrituras estão recheadas, apresentando a nós uma outra realidade, uma outra dimensão que os nossos olhos não conseguem enxergar e ver. Diante dos olhos desses discípulos estava uma realidade: o seu mestre foi morto. Diante dos olhos dos seus discípulos, uma verdade estava: o seu mestre foi colocado dentro de um sepulcro emprestado. Diante dos olhos dos discípulos estava uma realidade. A realidade da cruz estava bem ali. Estava bem ali. A realidade do corpo de Jesus sepultado também estava bem ali. A realidade de uma grande pedra fechando o sepulcro também estava ali. A realidade do sofrimento causada pela morte de um amigo, de um mestre, de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, também estava ali. Mas o que eles estavam impedidos de ver, de enxergar, era uma outra realidade. Mas existia uma realidade muito maior, que não estava ali aos olhos deles. E que sem esta realidade, se formos incapazes de enxergá-la, se formos incapazes de vê-la, não com os nossos olhos carnais, mas com outros olhos, se formos incapazes de enxergá-la, tudo se tornará desesperador. É exatamente assim que esses discípulos estavam, desesperados. Que realidade é essa? Que realidade é essa que, se não enxergarmos, torna-se desesperador todas as outras coisas? A realidade de que aquele que foi crucificado é o próprio Deus. Eles perderam isso de vista. Eles estavam entristecidos. Cristo morreu. Cristo foi levantado no madeiro. Cristo foi colocado no sepulcro. Mas eles perderam de vista que aquele que foi levantado no madeiro, aquele que foi colocado no sepulcro, era o próprio Deus. Não era um homem, um ser qualquer. Eles perderam isso de vista. Uma realidade muito maior do que aquela realidade que estava diante dos seus olhos. A realidade do que Ele é o próprio Deus. Mas também, eles perderam de vista a realidade de que aquele evento de crucificação foi minuciosamente planejado antes de todas as coisas. Não, os religiosos não pegaram Deus de surpresa. Pilatos não estava no comando das coisas. Homem nenhum estava redigindo ou estava conduzindo a história. Deus é quem estava no controle. E aquela situação, e aquele ato, aquela realidade da crucificação, ela já havia sido planejada minuciosamente, nos detalhes, antes de tudo. Veja, até mesmo um José de Arimateia foi planejado para comprar um sepulcro, que não era para ele,
para que ali fosse depositado o corpo de Cristo, cumprindo uma profecia que dizia que Cristo não seria deixado ou abandonado entre aqueles que eram mortos, crucificados e então jogado ali no Geena, um lugar antes da entrada ou fora da cidade. Não, Jesus não foi abandonado ali, Jesus foi colocado em um sepulcro novo, minuciosamente planejado, e as profecias se cumprindo. Eles esqueceram disso, eles perderam isso de vista. Eles apenas estavam enxergando a realidade de seus olhos. Eles perderam de vista a realidade de que tudo aquilo que aconteceu com Jesus foi antes profetizado pelos profetas. Veja todo o julgamento, veja todas as palavras, veja tudo aquilo que aconteceu, Judas traindo, entregando Jesus. Tudo isso planejado e profetizado. Antes de tudo acontecer, eles se esqueceram disso. Os discípulos perderam esta realidade maior, em detrimento de uma realidade pequena, menor. Apenas por esta realidade pequena e menor estar diante dos seus olhos. Eles perderam de vista a realidade que é capaz de trazer tremendas alegrias. E fixaram seus olhos em uma realidade causadora de tristeza. E esta realidade causadora de tristeza jamais poderá suplantar, suprimir a verdade ensinada pelo próprio Cristo. Sim, Ele morreria, Ele disse isso, Ele falou que Ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, mas Ele também apresentou aos discípulos uma realidade maior. Ele ressurgiria ao terceiro dia. A morte não seria capaz de mantê-lo preso. Aquele sepulcro, aquela pedra seria insuficiente para mantê-lo ali, pois Ele já havia dito, ao terceiro dia ressurgiria. Veja, meu irmão, você precisa se lembrar dessa realidade apresentada pelas Escrituras. Essa realidade apresentada pelas Escrituras, ela deve ser a realidade em sua mente. Ela deve ser essa realidade em nossas mentes, mesmo diante dos enfrentamentos, mesmo diante daquelas realidades que enfrentamos e que estão sugerindo a você e a mim o contrário. Os discípulos estavam enfrentando aqui sugestões de uma realidade menor. Ele está lá, ele está morto, o seu mestre não existe mais. Veja, não somos negacionistas. Os discípulos também não eram negacionistas, e a proposta bíblica não é que nos tornemos negacionistas. Sofrimentos existem, claro que existem. A dor humana, ela é verídica, ela é palpável, ela é real. Enfrentamos nossas dores, enfrentamos nossos dilemas. Mas veja, você e eu, nós como cristãos, fomos chamados não para viver em função de uma realidade aqui e agora. Fomos chamados para vivermos em uma outra dimensão. Fomos chamados para ver uma realidade maior. Os discípulos esqueceram de algo tão importante, que os religiosos não esqueceram. Os religiosos se lembraram, olha, há comentário de que ele ao terceiro dia vai ressuscitar. Mas os discípulos não se lembraram. A lembrança que incomodava os religiosos sumiu, desapareceu da mente dos discípulos. E que lembrança que é essa? Ressurreição. Sumiu da mente dos discípulos. Sumiu da mente de todos eles. Paulo ensina uma verdade à igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 até o verso 23. Paulo, ele ensina uma verdade. Uma verdade de que existe uma realidade de ressurreição. E ele vai falar lá para os irmãos em Corintos, de que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis e dignos de compaixão dentre tantos e todos os homens.
Veja se não é exatamente essa situação dos discípulos. Miseráveis e dignos de compaixão. Veja quais eram os comentários na sociedade dos discípulos. Coitadinho de Pedro, acreditou tanto. Coitadinho de João, acreditaram tanto em Jesus. Eles não estavam crendo na ressurreição, sumiu, apagou da mente deles uma promessa de Cristo, que ao terceiro dia ressuscitaria. Dignos da compaixão de todos os homens. A mente dos discípulos estava dominada pela realidade menor. A mente desses discípulos estava dominada por aquilo que os seus olhos estavam vendo. A mente dos discípulos estava dominada por aquilo que eles estavam ouvindo dos comentários das ruas de Jerusalém. A mente dos discípulos estava impregnada por aquelas realidades, sim, uma realidade que mas estava impregnada por aquilo que eles não poderiam estar deixando se levar e ser conduzidos por elas. Mentes cristãs dominadas pela realidade menor continuam convencendo discípulos e discípulas a irem para o sepulcro com as mãos cheias de especiarias e bálsamos, sendo que a realidade maior os convida a celebrar a ressurreição de um Deus que ressurgiu. Veja, tudo mudaria na mente destas discípulas de Cristo quando acordando pelo domingo pela manhã. Não era para elas levarem especiarias, não era para elas levarem bálsamos, para então estar ali colocando no corpo de Cristo. Era para elas levantarem no domingo de manhã, celebrando exatamente como você e eu nós acordamos hoje de manhã, celebrando a ressurreição de Cristo, tudo mudaria. Se eles tivessem se lembrado das palavras de Cristo, eu ao terceiro dia vou ressuscitar, naquele domingo, os seus olhos, o seu rosto, o seu caminhar, o seu pensar seria diferente, haveria um brado de alegria, haveria no coração deles uma exultante alegria, indizível alegria. Mas simplesmente porque dominados por uma realidade menor, esqueceram-se de uma verdade inexorável, uma verdade de que ao terceiro dia o seu mestre ressurgiria. Quantas mentes cristãs envoltas, dominadas por uma realidade menor e se esquecendo de uma realidade muito maior, deixando de experimentar alegrias indizíveis, mesmo diante de dor, mesmo diante dos sofrimentos. Sim, é real, Cristo morreu, foi sepultado, sofremos com Ele, mas hoje é domingo, Ele ressurgirá. Era isso que deveria estar na mente deles, daqueles discípulos. Todavia, não foi isso que eles pensaram. Paulo, também à igreja de Corinto, porém na sua segunda carta, ele ensina a encarar essa realidade menor com esperança. E ele vai ensinar os irmãos lá de 2 Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele vai dizer o seguinte: porque você e eu, nós, que agora recebemos esta realidade maior, nós não devemos andar por aquilo que os nossos olhos enxergam somente. Nós não devemos andar baseados nesta realidade menor que é nos apresentada diante dos nossos olhos. Mas nós devemos andar por fé, pois nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Esses discípulos esqueceram dessa verdade. Eles preferiram andar diante da realidade menor, pequena. Esqueceram-se de uma realidade muito maior. Quantas vezes isso acontece com você e comigo? A gente acha que isso aqui aconteceu apenas com os discípulos, mas quantas vezes isso já aconteceu com você e comigo? Imagine nesses últimos dias, quantas vezes isso tem acontecido com você e comigo? Nos esquecendo de uma realidade maior e nos apegando à realidade diante dos nossos olhos, e então os nossos corações se entristecem.
Então abate sobre os nossos corações uma desesperança, preocupações e ansiedades, sendo que deveríamos voltar os nossos olhos por uma realidade muito maior, a realidade de que quem está conosco é Deus. Quem está conduzindo-nos na história é Deus. E Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu o controle das coisas. Os discípulos perderam isso de vista e nós, muitas vezes, perdemos isso de vista. Agora é interessante que as discípulas foram até o sepulcro. E chegando no sepulcro, elas veem um anjo. Olha o verso 2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas, como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. O anjo precisou lembrá-las. Lucas vai registrar o mesmo evento, e Lucas, lá no capítulo 24, verso 1 a 8, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brilhantes, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram os rostos para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Olha o que o anjo diz: lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Olha o verso 8. Então se lembraram das suas palavras. Haviam esquecido. Foi necessário os anjos vir e trazer a elas a lembrança daquilo que Jesus tinha dito lá na Galileia para eles. Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Vou ser morto. Mas ao 3º dia eu ressurgirei. Ressuscitarei ao 3º dia. Elas lembraram. É verdade. Elas lembraram disso. Elas lembraram dessas palavras. Agora, tente imaginar comigo o que elas fizeram com aqueles perfumes, o que elas fizeram com aquelas especiarias aromáticas que elas tinham comprado. Perderam. Foi investimento mal feito. Elas perderam aquilo. Quantas vezes isso acontece com a gente? Por esquecer das verdades bíblicas, investimos nossas vidas em outras coisas que não vão acontecer. Investimos nossas vidas, nosso tempo, nosso tudo em outras coisas, simplesmente por esquecermos das verdades bíblicas. Foi necessário o anjo trazer à memória delas as palavras de Cristo. Olha o verso de número 5 do capítulo 28 de Mateus. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. Ele foi crucificado. O que foi crucificado? Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Como tinha dito. Meu irmão e minha irmã, o único antídoto para mentes abarrotadas pela realidade menor chama-se Evangelho, que é a realidade maior. O único antídoto para fazer com que os seus olhos saiam daqui dessa realidade pequena, seja liberto dessa realidade menor, chama-se Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é anunciado, as nossas mentes, elas se voltam para uma realidade muito maior. Sim.
elas estavam sendo alimentadas por uma realidade diante dos olhos. Se tivesse Jornal Nacional lá, elas estariam sendo alimentadas pela realidade do Jornal Nacional de Jerusalém. A fé delas estava enfraquecida. Sua fé, a fé delas estava enfraquecida e a incredulidade estava reinando no coração delas. Elas nem se lembravam das palavras de Cristo. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aqui elas estavam mais à vontade em ouvir as mentiras. As mentiras que se ouviam nas ruas de Jerusalém. Olha, era um homem bom, pena que foi morto. Fez o bem a tantas pessoas, poxa, foi morto, olha, acabou em nada. A mente delas abarrotadas por mentiras. Sendo que as palavras de Cristo eram: eu ressurgirei ao terceiro dia. O anjo traz à memória daquelas mulheres aquilo que pode dar esperança. Deu esperança a elas e deu esperança a todos nós. Cantamos hoje à noite. Quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Meu irmão, você tem focado a sua vida nesse evangelho, nesse antídoto, que é capaz de dissipar as incredulidades que são plantadas e alimentadas no seu coração por ouvir e focar nas mentiras ditas pelo diabo? Você tem focado os seus olhos nesse antídoto chamado evangelho? Mas não apenas aqui nós vemos o evangelho sendo lembrado, o cerne do evangelho sendo lembrado, trazendo a esperança. Como também elas, as mulheres, estão sendo convidadas a experimentar e comprovar o poder desse evangelho revelado. Aquelas mulheres foram lembradas das verdades do evangelho: crucificação e ressurreição. Crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo. Mas elas também foram convidadas a comprovar essas verdades. Olha o verso de número 6 ainda. Verso 6. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Os anjos convidaram elas. Entrem. Vocês estavam ontem à tarde aqui, junto, vendo José de Arimateia e vendo também Nicodemos cuidar do corpo de Cristo. Vocês viram ele sendo depositado aqui. Agora, entrem e vejam o lugar aonde ele foi colocado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Uma coisa é você ser informado da ressurreição. Outra, bem diferente, é você constatar, é você experimentar essa verdade. Evangelho é verdade a ser experimentada. O Evangelho é uma verdade a ser experimentada. A mensagem do Evangelho é a única verdade capaz de dissipar nossos medos, nossas impotências de alma. Marcos, registrando esse mesmo texto, vai falar que havia no coração delas um temor. Olha o que Marcos registra, capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Mas diziam umas às outras: quem será capaz, ou quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Quando elas viram, elas estavam caminhando e comentando umas com as outras: quem vai remover a pedra? Aquela pedra é muito grande, é muito pesada, quem vai fazer isso para a gente? Veja, a mente delas estava abarrotada daquela realidade menor. Daquela realidade menor. A pedra removida, veja bem, a pedra removida, ela foi removida não para Jesus, porque Jesus poderia perfeitamente atravessar a pedra, assim como fez com a porta, quando Jesus atravessou a porta e entrou aonde os discípulos estavam, quando Jesus se apresentou aos discípulos.
A pedra não foi removida para Jesus passar. A pedra foi removida para que aquelas mulheres tivessem a certeza de que elas podiam entrar e comprovar que o corpo não estava ali. Elas poderiam ver que Jesus não estava mais lá. E então o seu coração, o coração delas, serem acalmados. Porque elas estavam enfrentando aquele momento doloroso e então o coração delas precisavam ser acalmados. Quando elas viram ali que o corpo não estava, então o coração delas começaram a se acalmar. Mas olha o verso de número 7. O anjo continua dizendo: vocês viram? Comprovaram? Ele não está aqui. Então vocês têm uma obrigação agora. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá o verão. Note que eu os avisei. Os anjos fazem uma convocação a elas. Existe uma convocação àqueles que se lembram e experimentam a ressurreição. Que convocação é essa? Anunciem! Anunciem a ressurreição, anunciem o antídoto capaz de dissipar as dores, as tristezas do coração dos homens. Anuncie o antídoto que é capaz de dissipar do coração de Pedro, do coração de João, do coração de tantos outros discípulos, a tristeza que está instalada. Anuncie esta realidade maior, a realidade do plano de Deus, que não pode ser barrado, que não pode ser parado. Ele ressuscitou. Veja, uma mistura de medo e alegria surgiu no coração delas. Elas saíram, verso de número 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas cheio de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Havia no coração delas uma mistura de alegria, e invadiu no coração delas também uma mistura de temor e alegria, e elas resolveram então colocar em prática aquilo que os anjos haviam pedido, comunicar aos seus irmãos. Mas elas também descobriram algo inevitável, uma realidade maior e uma realidade inevitável de todos aqueles que experimentam a ressurreição de Cristo e anunciam a ressurreição de Cristo, é que à medida que elas caminhavam resolutamente em anunciar, decidida em anunciar estas verdades, elas foram surpreendidas com uma alegria ainda muito maior, que é de encontrar o próprio Cristo ressurreto. Olha o verso de número 9. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Eles se aproximaram delas, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Não sabemos se elas levaram para casa aquele perfume, não sabemos se elas levaram para casa as especiarias. Agora imagine o incômodo que elas deveriam ter tido de ver aqueles a quem elas queriam embalsamar, aquele a quem elas queriam derramar o perfume que elas compraram, vivo diante delas. O constrangimento delas. Elas tiveram que se ajoelhar, adorar aquele que estava vivo diante dos seus olhos, apresentando uma realidade muito maior. Esse texto é um texto que fala da sua vida e da minha vida. Esse texto é um texto que fala da experiência dos discípulos, mas também é um texto que apresenta as nossas experiências diárias. E eu quero concluir com 3 aplicações. Primeiro, a realidade maior é o plano de um Deus triuno e soberano, que absolutamente nada poderá impedi-lo de concretizar esse plano. A primeira verdade é essa. A verdade é que existe um Deus que é soberano e que tem um plano.
E essa realidade maior é exatamente este plano deste Deus. E absolutamente nada poderá impedir este Deus de realizar este plano maior. Juntaram-se aqui os religiosos. Juntaram aqui religiosos, governadores, força militar, para tentar impedir a ressurreição do Filho de Deus. Vamos fazer isso, vamos selar a pedra, vamos deixar com que essa pedra se torne inviolável. Passaram vergonha. Pensaram que estavam dando um passo à frente dos discípulos, mas na realidade eles não estavam lutando contra os discípulos, eles estavam querendo lutar contra o próprio Deus. Juntem-se todos, sejam homens débeis, sejam homens inteligentes, sejam homens fracos, sejam homens poderosos, sejam governantes, sejam religiosos, sejam demônios, sejam diabos, sejam anticristos, militantes ideológicos, o mundo todo, seja todos como ferramentas, com seus argumentos, com suas armas, para lutar contra este Deus e contra o plano deste Deus. Fracassarão, certamente fracassarão, serão envergonhados no final. Porque o plano divino continua em franco crescimento, continua em franco desenvolvimento, nada poderá pará-lo, nada poderá intimidar este Deus, absolutamente nada. Estes homens lembraram, mas aquilo que eles lembraram e temiam, aconteceu. Quantas pessoas você vê lutando contra o plano de Deus? Quantos homens poderosos tentando criar leis para barrar o plano de Deus? Quantas pessoas tentando se interpor ao plano de Deus, que Deus está realizando por meio da sua igreja? Veja, isso não é novidade. Tentaram fazer isso com o próprio Deus. Tentarão fazer isso com a igreja. Tentarão fazer isso com você e comigo. Tentarão apresentar ou tentarão com seus esforços criarem leis, criarem decretos, pois exatamente isso que os homens pediram: faça-se decreto que o Deus continue lá dentro. Faça-se um decreto que o evangelho não seja exposto. E em vão. Porque acima de todo e qualquer decreto humano existe um decreto divino, e o decreto divino é o plano de Deus. Ele se concretizará, queira homens ou não. Tem um corinho que sempre diz assim: a igreja do Senhor, ela sempre vive, ou sempre caminhando, sempre caminhando. A igreja continuará caminhando. Cristo não foi barrado, e não pode ser barrado. A igreja de Cristo nunca poderá ser barrada. Mas o que é que pode trazer a nós a certeza de que a igreja nunca poderá ser barrada? É quando nós nos lembramos dessas verdades, da realidade de um plano de um Deus glorioso. Segundo, a alegria desses discípulos, e nós como discípulos, está em um Cristo que não está morto, mas um Cristo que ressurgiu. A alegria cristã está, na verdade, apresentada pelo Evangelho. O Evangelho é a única notícia que nos apresenta a realidade maior. Enquanto este Evangelho não perpetrar nossa mente, sua mente, invadir sua mente, inundar sua mente e a minha mente, seremos guiados e limitados por aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Não há Evangelho sem crucificação. E também não há evangelho sem a ressurreição. A sua alegria e a minha alegria, a alegria dos discípulos, aqui nesse texto, estava, sim, na ressurreição de Cristo. Por último, a esperança cristã continua nas verdades ensinadas de Cristo. Verdades de um Cristo crucificado, mas também de um Cristo
ressuscitado. Por isso, meu irmão, tire os seus olhos de uma realidade menor. Volte os seus olhos para aquelas verdades ensinadas pelas Escrituras. Volte os seus olhos para aquilo que as Escrituras te ensinam. E o que é que as Escrituras nos ensinam? Primeiro, que Cristo nasceu. Cristo veio ao nosso encontro. O Deus se fez carne e habitou entre nós. O Deus viveu entre nós. Sim, Ele foi crucificado, morto. Mas também uma verdade inexorável de que este Cristo morto, crucificado, também ao terceiro dia ressuscitou. E se Ele ressuscitou, então nele podemos colocar e depositar a nossa esperança. Este mesmo Cristo que ressuscitou fez uma promessa de que irá voltar a buscar a sua igreja e com ele sua igreja reinar. Essa é a realidade maior. Uma realidade que nós, cristãos, devemos nos apegar. Esta é a realidade maior de todos aqueles que creem em seu nome, que creem em Cristo. A morte não tem domínio mais sobre aqueles que são chamados filhos de Deus. Porque Ele, Cristo, venceu ela. As crises econômicas não definem o que será do seu amanhã. Porque você não deve andar baseado nesta realidade menor. O que enfrentamos nos nossos últimos dias não deve determinar o seu futuro. Estamos enfrentando uma pandemia, mas a Covid-19 não determina quem vive e quem morre. Os noticiários do telejornais ou outros meios não pode desestabilizar aqueles que estão focados nestas verdades bíblicas e estão focados em Cristo. O futuro dos que creem não depende de quem está no poder. O futuro no poder dos homens, do reino dos homens. O futuro dos que creem em Deus está nas mãos deste mesmo Deus. A minha pergunta é: seus olhos estão como os dos discípulos? Depois daquele sábado, depois daqueles líderes religiosos terem lembrado de que ao terceiro dia poderia acontecer alguma coisa? Seus olhos estão vedados quanto a essas verdades? A minha oração é que você tenha hoje, pela ação do poder do Espírito Santo, olhos abertos para enxergar uma realidade muito maior do que essa que os seus olhos estão contemplando. Sim, não negamos tristezas. Não negamos que podemos enfrentar agrúrias nesta vida. Não negamos que podemos enfrentar tribulações nesta vida. Não negamos essas coisas. Não somos negacionistas. Não negamos que podemos enfrentar uma doença, uma enfermidade. Não negamos que não podemos pegar a Covid-19. Não negamos essas coisas. Mas nós não nos deixaremos ser conduzidos por estas coisas. Porque somos conduzidos por uma realidade muito maior. E a realidade muito maior é que existe um Senhor. Nosso Senhor. Sim, um Senhor que veio ao nosso encontro, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E se Ele vive, nós podemos crer numa manhã. Se Ele vive, temor no nosso coração já não existe mais. Sim, porque Ele vive, viveremos eternamente. Sim, porque Ele vive, nos alegraremos com prazeres indizíveis. Sim, porque Ele vive, e tão somente porque Ele vive, somos os mais afortunados dentre todas as criaturas, sejam essas criaturas terrestres ou celestes, simplesmente por nos identificarmos com Ele em sua morte e em sua ressurreição. Anjos irão perguntar a você e a mim sobre esta experiência, sobre esta realidade maior de se identificar com um Cristo morto e se identificar com um Cristo ressurreto. Ande nessa esperança.
E todos os dias, você levantará pela manhã, tendo essa certeza de que porque Ele vive, posso ter uma manhã. Oremos. Gratos somos, ó Deus. Gratos somos por trazer às nossas mentes esta verdade. Estas verdades esquecidas, sim, aqui nestes dias, enfrentados pelos discípulos. Mas depois deste evento, deste encontro com estes anjos e depois deste encontro com um Cristo ressuscitado, nunca mais esqueceram. Temos provas disso porque lemos as Escrituras, vemos cartas pastorais sendo escritas por estes discípulos que tiveram um encontro com Cristo ressurreto. Temos certeza de que eles não esqueceram mais, porque eles foram capazes de enfrentar tudo aquilo que eles enfrentaram: açoites, perseguição e até mesmo morte. Simplesmente porque os seus olhos deixaram de fixar naquilo que era uma realidade menor, pequena, e voltaram seus olhos por uma realidade muito, infinitamente superior, que é a realidade de Cristo reinando sobre todos. Que possamos também assim caminhar no nosso dia a dia. E então nos nossos enfrentamentos, e então diante daquilo que causa temor em nossos corações, podermos nos lembrar desta realidade maior, de que o nosso Redentor vive, e que em breve se levantará em glória. Sim, todo o olho verá, toda língua confessará que Ele, Jesus, o Cristo, é o Senhor. Sim, ajude-nos, ó Espírito Santo, a voltar os nossos olhos para esta realidade maior, e então, nesta realidade, descansarmos. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor. O Cordeiro Pascal, morto em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas transgressões, substituindo-nos ali na cruz. Mas ao terceiro dia, ressurreto, e hoje, assentado à Tua destra, Pai. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meu irmão. Que você possa ter uma semana abençoada, marcada pela presença deste Deus, na pessoa de Cristo Jesus ressuscitado. Lembre-se dessas verdades, pois é exatamente isso que é os antídotos, é o único antídoto que poderá fazer com que os nossos olhos se voltem para Ele, o Deus que vivo está. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos amém. Que Deus te abençoe no nome de Cristo Jesus.